3 atitudes, conforme a Bíblia, para ter comunhão com Deus. A primeira base bíblica desse tripé de comunhão com Deus é falar com Deus. Não se tem comunhão com alguém se não houver fala, se não houver pronunciamento. Comunhão é uma troca de liberdade de alguém com outra pessoa. Então, vamos falar sobre estas 3 atitudes que levam o homem, a mulher, a criança a ter comunhão com Deus. A Bíblia ensina que a oração é falar com Deus. Buscar a Deus é uma atitude de comunhão plena, de atividade, de relacionamento. A segunda atitude é ouvir Deus. E como ouvir Deus se Deus está no céu e você está aqui? Materialmente, Deus é espírito. E como você pode ouvir Deus? Há muitos séculos atrás, esteve aqui nesta terra o Senhor Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e criou o homem, e houve uma grande multiplicação da humanidade. E Deus fez com que este homem pudesse ter a capacidade de ouvir Ele, através de sentimentos, de revelações, de manifestação do Espírito Santo de Deus, ou através de anjos criados por Deus. Então, houve na Bíblia muitos escritores que, inspirados por Deus, escreveram revelações, acontecimentos que levaram o homem a ter a possibilidade de ouvir a Deus. Quando você pega uma Bíblia hoje de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, que é uma aliança, testamento significa aliança, que Deus fez com o homem, e do Novo Testamento, a nova aliança que fez com o homem através de Jesus Cristo, que foi enviado a esta terra. Então, ouve-se escritores e Deus fala com o homem através da palavra, sendo que Deus fala de várias maneiras, porque se fosse escrito tudo aquilo que Deus desejaria passar para o homem, todos os livros da face da terra não caberia estas pronúncias escritas da parte de Deus. Então Deus resumiu-se em 66 livros e fez com que fosse manifesto a sua vontade. E é claro que hoje Deus pode usar até você que está me ouvindo aí agora. Deus pode usar a tua boca para falar aquilo que é no seu coração, na sua mente, nas suas palavras, como a mim neste momento que estou falando com você. Então, para ter comunhão com Deus, você deve ler a Bíblia Sagrada, ler a palavra de Deus. Você precisa orar, que é falar com Deus, e precisa de quem fala, precisa ouvir para ter comunhão com Deus. E a terceira ação é obediência diária. Não se tem comunhão com alguém que desobedece, que não faz o que lhe traz alegria. Não há comunhão com esta pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Você fazendo aquilo que é da orientação de Deus, você vai ter então uma terceira atitude, que é aonde você estiver, você vai estar obedecendo aquilo que Deus falou através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então formamos aí um tripé.
para ter comunhão. Oração, leitura da palavra, que é ouvir a Deus, e terceiro, obedecer o que ele falou ao ouvir. Então, vemos aí a oração como vital, é necessário, mas não atua sozinho. Você não precisa somente falar com Deus, passar a noite orando, mas está desobedecendo, está fazendo algo que não lhe agrada. E outra, você não ouve, não para ouvir, porque está muito ocupado, muitos interesses seculares e muitas ocupações, a qual não sobra tempo para ouvir, nem para obedecer. Mas, então, a oração é vital, mas sozinha ela não produz efeito. No cultivo dessa intimidade, desta valorização da comunhão com Deus. Os pilares bíblicos da comunhão: a palavra e a oração juntas. Ouvir, falar em oração e ouvir lendo a palavra. Em João 15, Evangelho de João 15:7, Jesus une estas duas atitudes, que é obediência é igual. O versículo que diz: obediência é igual se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Você orou, você ouviu e em terceiro causa o efeito. As palavras que ouviu está em você. A partir de aí, você começa a ter liberdade desta comunhão, que Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí está a perfeita comunhão com Deus, aonde supre todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não há nada que não possa ser feito, porque as palavras de Jesus não está alheia à sua própria vontade. Então você pega, ora, você ouve e você obedece. Então você passa a ter plena comunhão e aí começa a pedir, e as coisas começam a funcionar, porque você tem a palavra de Deus. Não é conforme a tua mente, porque a mente do Senhor são mais alta, mais produtiva, mais ampla do que qualquer pensamento que nós podemos ter. A oração responde ao que Deus revela na Bíblia. A oração responde ao que Deus revela na Bíblia. Então, ouvir é prioridade. Revelação da Bíblia. E aí você vai pedir conforme a Bíblia fala. Ouvir é prioridade. Se você quer somente falar, você não tem tempo para ouvir ou você não tem humildade para ouvir. E há advertência. Chega-te para ouvir, você precisa ouvir. Em Eclesiastes 5, e versículo 1. Chega-te para ouvir antes do que para oferecer sacrifícios de tolo. Chega e começa já a fazer tudo conforme as suas próprias naturezas e é como sacrifícios de tolo, que não parou para ouvir, não parou para ler a palavra, porque é a palavra que vai dar a instrução como fazer a apresentação diante de Deus conforme a palavra. Muitas vezes passamos horas e horas na frente de muitos ouvindo, mas sem aprender, sem obedecer.
e é como sacrifícios de tolo. Voltando-se à oração. A oração é falar com Deus e pressupõe que ouvir seus mandamentos, que é um ato de comunhão, para que a prática da obediência possa ser conforme você a ouviu. A primeira epístola de João destaca que a comunhão, que é obedecer, depende da conduta. Como está a nossa conduta? Como está a nossa atitude? Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos no pecado, nas trevas, estamos mentindo, porque Deus não habita nas trevas. Aonde Deus chega através de você, a luz